Nós estamos trabalhando a natureza da igreja, o propósito e a autoridade e o culto da igreja local. Nós estamos, nesse exato momento, gastando tempo no ensino da igreja, que fica dentro da área do propósito da igreja. E falando sobre o ensino da igreja, eu tenho destacado para vocês a importância de nós voltarmos a sermos igrejas confessionais. Ou seja, nós temos igrejas que têm registrado no papel aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos. E uma responsabilidade dos membros é conhecer esse material. Não basta ele estar registrado, mas você, como crente, precisa ter conhecimento dessa declaração. E eu falei para vocês algumas razões por que o uso de confissões teológicas tem se tornado cada vez mais obsoleto nos nossos dias. Porque muitas igrejas têm aberto mão desses documentos tão importantes. Eu mostrei para vocês, esse daqui é um compilado da Confissão Batista de 1689, uma confissão de fé datada de 1689. Então, um documento precioso, um documento riquíssimo, e que nós, como batistas, deveríamos conhecê-lo de capa a capa. Mesmo que alguns aspectos aqui doutrinários, principalmente a teologia da aliança, não seria um aspecto que nós abraçaríamos, mas é uma teologia da aliança não pactual presbiteriana, mas uma teologia da aliança federalista, que ele vai apresentar para nós, que é a teologia pactual batista. Mesmo assim, nós não vamos nessa vertente, mas tirando esse aspecto, todos os outros são excelentes. É um material riquíssimo e precioso que os batistas precisam conhecer e que, na verdade, era esse o documento que regia muitas igrejas batistas, que era vamos dizer assim, um manual doutrinário das igrejas. E eu falei para vocês algumas razões por que as igrejas abriram mão desses documentos tão valiosos. A primeira foi pela indiferença. Lembra que eu falei para vocês? Muitas igrejas ou muitos cristãos simplesmente não dão valor a esses documentos tão importantes e ricos. Falam, deixa isso para lá. Eles pensam que a doutrina ela não é importante. Agora, o que eu disse para vocês, tudo que nós fazemos é baseado na doutrina. Tudo que nós praticamos é baseado na doutrina. Todos nós fazemos teologia, boa ou ruim, ok? Você tem uma declaração doutrinária que você baseia a sua maneira de viver, sabia disso? Você vive baseado na doutrina que você entende a respeito das Escrituras. Agora você pode estar vivendo uma vida errada ou uma vida correta, dependendo da interpretação que você tem da palavra de Deus. Então, podemos agir com indiferença com relação à teologia? Podemos agir com indiferença com relação a declarações de fé, a confissões de fé? Com certeza, não. A segunda razão é por ignorância. E quando eu digo por ignorância, tem dois aspectos. Existe aquele ignorante que realmente nem sabia que esses documentos existiam, ok? Nunca foram apresentados a esses documentos, e você não tem como valorizar algo que você não conhece. Você não tem como valorizar algo que você não sabe a história que se desenvolveu, que esteve por trás daqueles documentos e como eles foram redigidos, como eles foram usados no decorrer da história e como grandes homens de Deus valorizaram esses documentos. Por exemplo, quantos aqui de vocês já conheciam ou haviam ouvido falar sobre a Confissão Batista de 1689? Um, dois, mas quantos de vocês conhecem Charles Spurgeon, ou já ouviram falar? Esse material foi compilado por Charles Spurgeon. Ok? C.H. Spurgeon. Então, ele via isso como importante. Aqui nós temos um catecismo atrelado no final da confissão de fé. O que Charles Spurgeon queria fazer para a sua igreja? Ele queria ensinar a confissão de fé e ele queria que o catecismo fosse algo que sua igreja gastasse tempo. E eles ensinavam o catecismo. Obviamente, esse é um catecismo muito mais complexo do que o que nós usamos nas nossas classes. Esse aqui é um catecismo puritano, mas um catecismo muito bom também. Eu até cogitei usá-lo um tempo atrás, mas são
82 perguntas. Então, não daria para fechar um currículo de um ano, e aquele material que nós temos usado são 52 perguntas muito mais fáceis, muito mais contextualizadas para os nossos dias. As palavras não são tão arcaicas como nesses catecismos antigos eles acabam sendo. Mas existe um grupo de pessoas que não valorizam os credos, as confissões, não valorizam os catecismos, que os catecismos são o quê? Documentos para ensino doutrinário. Se a confissão de fé é um compêndio teológico doutrinário, o catecismo é uma maneira prática de ensino da doutrina através de perguntas e respostas. Um excelente instrumento, por sinal. Por isso que nós adotamos e temos ensinado os nossos filhos, crianças e adolescentes, nessa matéria. Então, existem pessoas que não conhecem esses documentos valorosos e, por isso, por ignorância, elas não valorizam. Elas simplesmente não têm qualquer apego a esse tipo de documento. Existem aqueles que, também por ignorância, mas não por ignorância por desconhecimento, mas por uma ignorância arrogante, uma ignorância prepotente. Pessoas que dizem, eu não preciso de credo, porque a Bíblia é a minha confissão de fé. Legal, legal. Você consegue articular todas as matérias doutrinárias somente com a Bíblia na sua mão? Então faça isso, e aí a gente conversa. Mas uma confissão de fé acaba sendo um resumo dividido por tópicos e assuntos, também fundamentado nas Escrituras, organizado de uma maneira muito mais fácil para a nossa assimilação. Um material organizado de uma forma que o nosso pensamento, a maneira como nós pensamos, acaba sendo atendido e nós conseguimos compreender esses tópicos de uma maneira muito mais simples e organizada. Mas existem aqueles que são ignorantes nesse sentido, né? De simplesmente menosprezar a importância dos credos e das confissões. O terceiro aspecto, nós também trabalhamos na semana passada, daqueles que não valorizam esses documentos tão importantes na história do cristianismo, é pelo pragmatismo. De fato, irmãos, ensinar credos e confissões e catecismos não enche igreja, tá? Não enche igreja. As pessoas não querem estudar teologia. As pessoas, em geral, não querem estudar a Bíblia. Então, por uma questão pragmática, as pessoas preferem oferecer aquilo que o público em geral quer. Não sejamos hipócritas. Toda igreja quer ser cheia, concordam? Toda igreja quer ter um bom grupo chegando, suas cadeiras todas ocupadas. É chato e deprimente, às vezes, você ir para um lugar onde você chega e tem meia dúzia de gato pingado ali. Obviamente, nós sabemos que não compete a nós enchermos essas cadeiras, é o Senhor quem faz esse trabalho. Mas existem muitas pessoas que entendem que dependem deles esse trabalho. E como credos, confissões e catecismos, teologia não enche igreja, eles acabam abrindo mão desses pressupostos e vão para uma teologia muito mais pragmática, muito mais relacional. Qual que é o mantra dessas denominações? Basicamente mentes abertas, corações abertos e portas abertas. Mentes abertas, corações abertos e portas abertas. Tudo em nome do amor. Então, abre-se mão da teologia, abre-se mão das confissões e dos credos, em nome de um amor falacioso, em nome de um amor não embasado nas Escrituras, porque quando Cristo pergunta para cada um de nós nas Escrituras se nós o amamos, nós provamos que o amamos quando fazemos o que Ele nos manda. Como você vai saber que está fazendo ou não fazendo o que Deus manda? Estudando teologia, abrindo a Bíblia e comparando a sua vida à luz do que a Bíblia prescreve como você deve viver e andar. É dessa forma que nós vamos saber. Então, se você ama Jesus, viva de acordo com o que Ele prescreve que nós devemos viver na sua palavra. Tá? Então, por questões pragmáticas, muitas igrejas abrem mão. Mas eu disse para vocês que existe um que é provavelmente o principal motivo. Maior até do que a indiferença, a ignorância ou o pragmatismo. Qual que é? Eu chamaria isso de
misticismo emocional. Principais problemas, se não o principal, do cristianismo anticonfessional é o que nós chamaríamos de misticismo emocionalista. O que é o misticismo emocionalista? Misticismo emocionalista é uma tentativa de encontrar Deus através dos sentimentos, através das experiências, através de experiências místicas. Então, o que muitas vezes as pessoas querem? As pessoas querem ter uma experiência com Deus, ok? As pessoas saem de casa, elas vão para a igreja, não para conhecer a Deus, elas vão para a igreja não muitas vezes para cultuar a Deus, elas chegam na igreja para ter uma experiência com Deus. Só assim que o culto serve como algo válido. Ou seja, a pessoa sai e fala, ai, Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. Ah, é? Como? Ele te mandou um WhatsApp? Não, eu senti. Sabe, eu senti aqui, ó, Deus está falando, ó, você está sentindo? Ó, estou até arrepiado. Aí começa. Isso é o que nós chamamos de misticismo emocionalista. As pessoas querem falar com Deus e que Deus fale com elas. O problema é que elas buscam esse tipo de comunicação fora das Escrituras. E a palavra de Deus, ela é a maneira como Deus fala conosco. Deus, ele se revela para o cristão através das Escrituras. E muitas vezes, irmãos, por causa desse desejo místico de ter uma experiência com Deus, as pessoas abrem mão do estudo teológico, as pessoas abrem mão das confissões, dos credos e dos catecismos. Afinal de contas, irmãos, como eu disse para vocês, isso sim enche igrejas. O ser humano é um ser emocional. Nós somos seres emocionais. Na verdade, tem dias que você quer ser emocionado, que você quer ser tocado, que você quer cair em lágrimas. Como? Você chega assim e fala, não, hoje eu estou meio deprimido, eu vou colocar aquele filme, que eu sei que aquele filme vai me fazer desaguar. Aí você vai lá e coloca aquele filme de uma história triste, e você começa a assistir, e você começa a chorar. Por quê? Porque você precisava só de um empurrãozinho, né? Talvez alguns nem precisem de um empurrãozinho. Já desaguam na hora por qualquer coisa, né? Mas esse misticismo emocionalista é o que as pessoas querem. O que as pessoas querem? Conhecer a Deus ou ter uma experiência com Deus? As pessoas querem ter uma experiência com Deus. Se você quer conhecer a Deus, o seu foco deve estar aonde? Nas Escrituras. Porque Deus se revela através da palavra de Deus. Então, uma igreja que quer levar você a conhecer a Deus, será uma igreja que vai abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Isso dá ibope? Isso enche igreja? Em geral, não. Mas toca nas emoções das pessoas. Mexe nos sentimentos das pessoas. E acrescenta no meio de tudo isso uma pitadinha de misticismo, de poder. Sentiu o poder? Olha o poder. Eu estou sentindo o poder de Deus. O poder de Deus está sobre vocês. O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está sobre mim. Você coloca toda essa visão mística que envolve a religiosidade, que nossa herança, toda bagunçada, misturada com tanta religião na nossa cultura do nosso país, as pessoas são facilmente influenciadas. Então, sem dúvida, o misticismo emocionalista enche igrejas. Porque até os descrentes podem participar de um culto quando eles são tocados emocionalmente. Você não precisa ser crente para se emocionar numa igreja que tem um foco no misticismo emocionalista. Sabe? Você sai dali pensando até que você é crente.
Está todo mundo ali de olho fechado, chorando, e as luzes, o ambiente, o toque, as letras, tudo é feito para tocar você emocionalmente. Assim como os filmes são feitos. Por que você acha que você chora naquela cena toda vez do filme? Porque ela foi feita para aquilo. Tudo foi milimetricamente pensado para fazer você chorar, para tocar você emocionalmente. Então você vê a câmera, ou ela vai fechando lentamente, ou ela vai abrindo lentamente, e de repente começa a tocar uma musiquinha de fundo, e aquela musiquinha derruba você. Né? Ixi, até esqueci agora. Mas muitas vezes isso funciona. Sempre funcionou aí em Hollywood. E as igrejas perceberam que isso funciona. E as igrejas sabem, você quer sair daqui tendo uma experiência com Deus. Então, o quanto as igrejas puderem manter o seu foco nas emoções das pessoas, nas emoções dos adoradores, mesmo que eles sejam incrédulos, isso não importa. Eu quero tocar você emocionalmente, porque eu sei que se você sair daqui emocionado, você vai voltar. Porque nós somos seres emocionais e você vai se sentir até espiritual. Você não é durante a semana. Você vive uma vida miserável de pecado. Mas ali ninguém fala de pecado. Ali só fala de amor. E você vai sair dali falando assim: é lá. É aqui. Porque eu saí daqui me sentindo até mais espiritual. Então, termos religiosos, termos teológicos, são admitidos só na primeira esfera, aqueles termos mais superficiais. Então você pode falar Deus, você pode falar Espírito Santo, você pode falar Jesus, você pode talvez até falar Evangelho, mas é o limite. Não fale nada mais complexo. Por quê? Porque não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem se sentir espirituais. E elas vão se sentir espirituais quando for preparado um ambiente para que elas se sintam dessa forma. E saibam, o ambiente correto, quando debaixo da sonorização correta, com a iluminação correta, com o uso das palavras corretas, faz qualquer incrédulo se sentir crente. Porque se o camarada chegou até ali, é porque ele já está buscando alguma coisa. Se a pessoa veio visitar naquele dia, é porque ela já está sensível ao evangelho de alguma forma. E se alguém cria toda essa atmosfera, e além do mais, coloca lá um foco nas músicas, onde você vai cantar por 50 minutos, 1 hora, e vai ter 15 minutinhos ali de desafio, 10 minutinhos de desafio nas escrituras. E as músicas feitas com os arranjos corretos, no volume correto, com as letras corretas, muitas vezes repetindo as mesmas palavras 10, 20, 30 vezes como um mantra hipnótico, ok? Que é isso que muitas vezes essas músicas fazem, ficam sendo repetidas, 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 repetidas. Inevitavelmente vai estimular você a ter uma experiência emocional de adorador. O objetivo dessas pessoas em ter essa experiência com Deus é errado. É errado você querer ter uma experiência com Deus. Eu não vejo algo errado nisso. Nós somos seres emocionais, então nós iremos ter esse desejo de ter uma conexão espiritual com Deus. O problema é através do que você vai ter essa experiência com Deus. O que está sendo colocado é o problema. E eu digo mais, se os membros, os frequentadores, os visitantes que chegam em igrejas assim não sabem o que está por trás da teologia ou do pensamento, mas os líderes sabem por que eles estão colocando aquilo, ok? A maioria dos líderes sabem por que criaram aquele ambiente e aquela atmosfera mística e emocionalista, para que você não pense em nada além
do que eles querem que você pense. O foco é colocado completamente nas emoções e não na adoração do Deus vivo, santo e verdadeiro. Em resumo, irmãos, por que as igrejas têm adotado essa linha mística, essa linha emocionalista? Porque funciona. Porque enche rapidamente as igrejas. Porque aumenta o número de pessoas. E, consequentemente, quando você aumenta o número de pessoas, aumenta a grana. E muitos estão muito mais preocupados em construir impérios. Funciona. Mas nem tudo que funciona é o que deve ser feito pela Igreja de Deus. Irmãos, a natureza do misticismo precisa ser compreendida. Como eu falei para vocês, as pessoas, elas não querem ter uma experiência com Deus cognitiva, ou seja, não querem conhecer Deus. As pessoas querem experimentar Deus. A única maneira delas terem essa experiência com Deus é se elas abrirem mão do racionalismo e abraçarem o emocionalismo. E quando você é emocional, você não pensa em mais nada. Já percebeu isso? Quando você age pelas emoções, você toma as piores decisões da sua vida. Quando você age pelas emoções, você enfia os pés pelas mãos. Você troca os pés pelas mãos. Por quê? Na maioria das vezes, erramos feio quando tomamos decisões baseadas nas emoções. Mas a única maneira de você não correr esse risco é se você tiver se você for levado a ter uma experiência com Deus, mas não emocional, mas uma experiência cognitiva. Agora, uma vez que essa experiência mística e emocional que os adoradores buscam ter, é esse o objetivo final da vida deles, tudo na vida cristã se torna místico e espiritual. Nada mais é culpa dele. Tudo é culpa do coisa ruim. Ok? Tudo é culpa do diabo. Ah, está acontecendo. É o coisa ruim. É o carcará. É o tranca-rua. Então vai colocando lá. E eu não tenho dúvida que o mundo jaz no maligno. Mas muita coisa a culpa é sua, tá? Assuma. É fácil você sair, como a gente falou algumas vezes e falamos hoje de manhã. Desde o jardim o ser humano é assim, transferindo a culpa para outra pessoa. Existem diferentes tipos de misticismos emocionalistas. Diferentes rótulos, diferentes métodos que as igrejas têm usado para alcançar essa experiência. Mas todos eles procuram a mesma coisa, uma forma de conectar as pessoas com Deus de uma maneira não cognitiva ou não intelectual e de uma maneira que transcenda os pensamentos, mas que seja algo quase como um estado de êxtase. E eu não tenho dúvida que o que muitas pessoas experimentam em ambientes assim é um estado de êxtase, comparado a um estado de hipnose, muitas vezes. O ritmo cadenciado, com aquelas vozes, as palavras, as músicas, a iluminação, tudo colocado da maneira como é colocado, muitas vezes você entra quase num estado de hipnose. E a chave para que isso aconteça é: nunca fundamente esse conceito nas Escrituras. Então a Bíblia nunca vai ser ensinada de uma maneira muito clara. Qual que é a influência do misticismo nos nossos dias? Você acha que o cristianismo... Não tenho água, né? Eu estou olhando aqui, acho que não trouxeram. Se alguém puder pegar um copo de água para mim, eu agradeço. Qual que é a influência do misticismo? Você acha que o misticismo tem influenciado nossas igrejas hoje? Você acha que nós devemos nos preocupar? Você acha que nós precisamos
nos preparar para combater esse mal? Como fazemos isso? Como fazemos isso? Igrejas que caminham em direção ao misticismo, elas dão passos que nós não devemos dar. Primeiro, os sermões não são foco do culto mais. Em igrejas que caminham em direção ao misticismo emocionalista. Ainda que tenham sermões, na maioria das vezes, sobe alguém lá para contar a sua experiência. Para contar como foi, contar um testemunho, ou contar uma história bonita. Geralmente uma história sensacional e que você fala assim, cara, eu queria ter metade do poder que esse camarada tem, porque comigo não acontece desse jeito, não. Eu me lembro quando eu era seminarista, que às vezes eu chegava assim, né, e alguns passavam lá para o seminário e falavam, não, porque Deus pagou minha conta e foi assim, assim, assim. Eu falava, caramba, acho que eu sou tão carnal, né? Por que as coisas não acontecem desse jeito? Alguns contam umas histórias tão mirabolantes às vezes, né? E a gente fica em busca disso também, a gente quer ter histórias assim para contar, né? Agora a nossa vida não é pautada em histórias não, gente, o dia a dia é diferente. Então muitas vezes igrejas que querem estimular esse emocionalismo, esse misticismo, primeira coisa é tirar a teologia do púlpito, tirar a pregação. O foco não é mais sobre como conhecer a Deus, como amar a Deus. Os discursos são experienciais e muitas igrejas motivacionais. Como ter uma vida melhor, como ser um pai melhor, é o tema. Ninguém vai falar como ser santo. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar confrontando o pecado. Outra coisa que muda, música. A música acaba tendo prioridade sobre a pregação. O tempo de música é muito maior que o tempo da pregação. Canta-se, 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 até cansar. E depois a pregação é minúscula. As letras, elas não são mais ricas e doutrinárias. Obrigado, irmão. Elas são substituídas por palavras superficiais, repetitivas e que focalizam nas emoções. É como se você estivesse cantando uma música para um namorado, é a mesma coisa. Se você tirar Deus, e às vezes nem a palavra Deus aparece na música, mas se você tirar Deus e colocar o nome de um namorado, é a mesma coisa. Você pode cantar a música para qualquer um dos dois que se aplica. O culto contemporâneo, irmãos, é predominantemente composto por indivíduos imersos em seus próprios sentimentos e em um amor para com um Deus vago, ao invés da igreja louvando corporativamente ao Deus da Bíblia. Elas criaram uma caricatura do que eles acham ser Deus e eles estão adorando aquilo que eles acham que Deus é, sem de fato conhecer quem Deus é e se revela nas Escrituras. A razão pelo qual o misticismo emocionalista tem sido tão crescente nas igrejas nos nossos dias é porque, nesse clima de pós-modernidade que nós vivemos, as pessoas têm a necessidade de serem emocionadas. E se eu posso ser emocionado na igreja, que é lugar melhor? De graça ainda, não preciso nem pagar ingresso. A razão pela qual o misticismo emocionalista é tão eficaz é porque, primeiro, o ser humano é religioso por natureza. Você percebe que até nas culturas mais primitivas, que não têm conhecimento de quem Deus é, eles vão adorar alguma coisa. Seja a lua, seja o sol, seja uma árvore, qualquer coisa, o ser humano é religioso por natureza. Ele tem um desejo inato de adorar. Então, se você cria a atmosfera certa e apresenta para ele um ídolo pagão, e no nosso caso, um Jesus legal, um Jesus descolado, que aceita tudo, ou então aquilo que o público quer, você apresenta aquilo que o público quer. Se o pessoal é conservador, você apresenta um Deus rígido que não pode nada. Se o pessoal é liberal, você apresenta um Deus descolado que tudo pode.
Você cria essa atmosfera, cria isso dentro de um pacote e cria essa atmosfera. Isso faz com que qualquer um, inclusive um incrédulo, se sinta um verdadeiro adorador. Ok? Então, um incrédulo, ele vai estar cantando músicas de adoração, achando que está adorando e achando que Deus vai receber aquele louvor. Deus recebe um louvor de um incrédulo? Não. Por isso que a gente sempre fala que o culto que a igreja presta a Deus é um culto prestado por quem? Pelos crentes. Os incrédulos que chegam, que participam, devem ser impactados pela atmosfera criada de adoração a Deus, não emocional, mas através de um Deus verdadeiro que se revela através da palavra. Agora a pergunta que surge é: como corrigir o misticismo emocionalista? Existe uma correção? Existe um meio de corrigi-lo? Claro que existe. Como? Conhecendo a palavra. Como? Conhecendo a palavra, gente. Enquanto você não conhecer a palavra, enquanto você não conhecer a teologia, enquanto nós não colocarmos de volta ao lugar que precisa ser colocado, as confissões de fé, os credos, os catecismos, enquanto nós não inculcarmos nas cabeças dos nossos filhos a palavra, como Deuteronômio diz que nós devemos fazê-lo, as pessoas continuarão caindo no canto da sereia. E como é inculcar, pastor? Como eu posso fazer isso? Bom, é simples. Você já viu alguém que torce para um time fanaticamente? Dificilmente o filho dele vai torcer para outro time. Por quê? Porque quando saiu da maternidade, qual foi a roupinha que aquela criança sai da maternidade? Estou falando de um fanático, né? Como essa pessoa, como o bebê vai sair? Com a roupinha do time. A chupeta é a chupeta do time. A roupinha do berço do time. Tudo que aquela criança tem ao redor dela vai ser o quê? Relacionado ao time. As primeiras coisas que aquela criança vai assistir na televisão é o quê? O time. As primeiras músicas que aquela criança vai decorar é qual? O hino do time. Por quê? Porque para aquele pai é um objetivo de vida que aquela criança torça para o seu time. E seria uma frustração terrível se aquela criança torcesse para o time rival. Ele teria fracassado como pai, se isso acontecesse. Isso eu estou falando para o quê? Pode ser falar, não, comigo tanto faz. Eu sei, eu estou falando para um fanático. Nós devemos ser Jesus Cristo Futebol Clube. Ok? Esse é o nosso time de futebol. Fazendo uma analogia prática. Esse deve ser o nosso clube. O que nós devemos fazer com os nossos filhos quando eles saem da maternidade? Filho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Todos os dias você deve inculcar na cabeça do seu filho essa realidade. Quando você olhar para a criação, você vai falar, tudo isso aqui foi criado por Deus, sabia? E você vai apresentar o Evangelho, cercá-lo do Evangelho 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante todo o tempo que você tiver de oportunidade para estar ao lado dele. Isso é cercar o seu filho com o Evangelho, cercar o seu filho com a palavra. Você é capaz de salvá-lo? Não é seu papel. Qual que é o seu papel? Ensiná-lo. O que a Bíblia fala? Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. É certeza de que ele vai ser salvo? Esse versículo está falando isso? Mas que quando você vive naquele contexto de Deuteronômio, cercando seu filho, inculcando, em geral, normalmente, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um cristão. Não é garantia, mas normalmente é isso que vai acontecer. Porque existe até um provérbio que nós usamos que diz: o fruto nunca cai muito longe da árvore. Essa é uma realidade que nós devemos lembrar. A verdade é que existem inúmeras maneiras de nós
inculcarmos a palavra de Deus nas mentes dos nossos filhos, através da música, né? Através de filmes ou materiais produzidos na internet, hoje tem muito recurso, através da pregação do culto doméstico. Esse é o maior instrumento para impactar o filho ou a filha. Culto doméstico. E foi mostrado, peguei um dado estatístico, que o número de crianças que cresceram no Evangelho e quando adultos continuaram no Evangelho, o que foi um fator determinante na vida daquelas crianças, daqueles adultos agora, né? Eram que eles tinham tido culto doméstico desde pequenos em casa. Então, o culto doméstico é um impacto gigantesco na vida dos filhos. Voltando para cá, tá? Eu sei que a gente já está devagando um pouquinho. Mas a chave, então, para nós vencermos é voltarmos para as Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pela emoção? Pelo ouvir. E pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, para nós conhecermos a Cristo, nós precisamos primeiramente crescer no conhecimento das Escrituras. João 17:17 fala: a doutrina deve ser aprofundada. Você deve ensinar teologia. Você deve conhecer teologia. Doutrina, o ensino bíblico. O erro do misticismo é justamente eles abrirem mão do conhecimento teológico e abraçarem as experiências e dizerem, não, Deus ele é inefável, ou seja, nós não podemos nomear Deus, nós não podemos conhecer Deus. Deus ele é impossível de ser conhecido. Então, se nós somos tão limitados assim, vamos só experimentar Deus. Não é esse o caminho. O homem foi criado à imagem de Deus. Então nós devemos buscar conhecer mais a esse Deus. E Deus tem se comunicado com o homem por meio da palavra. Então, mesmo que o homem é um ser caído, mesmo que o homem após a queda teve a sua mente e sua emoção completamente depravada, a Escritura nos diz que o homem natural ele é incapaz de conhecer a verdade espiritual por ele mesmo. Se não for Deus tirar as suas vendas, se não for Deus quebrar a sua cegueira. E a Bíblia, então, é o instrumento que Deus usa para tirar essas vendas. É o instrumento que Deus usa para tirar a cegueira. O homem quer emoção. A igreja de Deus deve apresentar o quê? A palavra. Agora, quando a palavra de Deus é apresentada, nós também somos emocionados. Entenda que ser emocional não é um problema. O problema é o abuso do emocionalismo. O problema é foco em buscar emocionar as pessoas. O problema é a igreja abrir mão de pregar o evangelho para levar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Muitas vezes pessoas que nunca foram cristãs e como resultado disso estarão condenadas por toda a eternidade. Meus irmãos, o caminho que nós devemos ter, e focando nesse aspecto aqui que estamos falando sobre o ensino na igreja, sobre o propósito da igreja. O propósito da igreja não é te emocionar. Se você quer ser emocionado hoje, quando você chegar em casa, você põe um filme. Nosso propósito, nessa noite, é adorar ao Deus vivo. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos na presença de Deus. E nós estamos aqui para cultuar a Ele, e não para satisfazer as suas necessidades. Nós estamos aqui para louvá-lo por quem Ele é. E se você está aqui com essa intenção, inevitavelmente, pode acontecer de você ser emocionado. Mas cada vez que você caminhar nessa direção, lembre-se que as suas emoções podem querer apagar ou sufocar o ensino da palavra. O foco quando nós estamos juntos é a adoração de Deus. E Deus é adorado quando nós cantamos, e Deus é adorado quando nós abrimos a Bíblia e estudamos a Ele. Você percebe que muitas vezes as igrejas separam como se fosse adoração a parte da música só.
Você percebe que muitas vezes eu falo no início do culto, eu chamo o regente para nos conduzir com a adoração cantada. Porque a adoração se dá não só através do canto, mas também através da pregação. Quando nós pregamos, nós estamos adorando a Deus. Então valorizemos os credos, as confissões, os catecismos. Nossa igreja tem um documento que é uma declaração doutrinária. Eu confesso, é um documento bem fraquinho. Porque era um documento que os missionários fundadores, eles usavam basicamente em todas as igrejas e não era um foco de atenção nos ministérios de muitos missionários há anos atrás. Mas nós, como igreja, provavelmente no futuro precisaremos revisitar alguns desses documentos e estabelecermos uma confissão de fé robusta, alicerçada para a proteção da igreja e para o ensino dos nossos irmãos, dos crentes e também dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe nessa jornada.